Baixe o som do seu celular, qualquer coisa, chamada, alguma coisa. Sim. Pronto, meu filho, pode mandar ver. Já tá. Meus queridos, a paz do Senhor, nós queremos agradecer a Deus por iniciarmos mais um programa de família para família. Hoje nós estamos com uma convidada especial, tá bom? Nossa amiga Carla de Jesus, doutora Carla, que também exerceu a função de conselheira tutelar por 4 anos. Hoje nós estaremos falando exatamente sobre a importância do mês de maio, mês laranja, né? Que trata sobre a questão da violência e do abuso às crianças e os adolescentes. Ninguém melhor, né, do que nossa amiga Carla para tratar um pouco sobre isso, né? Porque entendo que é um assunto muito interessante, muito importante para todos nós, sendo cristão ou não, é um assunto que precisa ser discutido nas famílias. Minha amiga Carla, muito obrigado por sua presença. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa de Família para Família. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui nessa noite com vocês, trazendo esse tema que é muito pertinente, né? Mês Maio Laranja. Eu costumo dizer que nós precisamos divulgar mais. E esse espaço aqui é um espaço muito importante, onde vai alcançar várias pessoas e chamar atenção para a importância de estarmos divulgando, de estarmos debatendo, de estarmos falando sobre esse tema de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Infelizmente, nós vemos que em muitos lugares ainda não é divulgado, não é alcançado da forma que precisa, a urgência que tem esse assunto. Nós vemos aí várias outras campanhas, estamos também na campanha do Mês Amarelo, e nós vemos muita divulgação da campanha do Mês Amarelo, mas o mês de maio nós não vemos muito destaque, muita divulgação. Então eu quero já te agradecer por esse espaço, por estar engajado nessa luta, por estar preocupado com este tema e por divulgar isso para que chegue a mais pessoas essas informações. Nós, quando pensamos em alguém para fazer essa live esse mês, a primeira pessoa foi você, né? Inclusive te disse isso, né? Sim. Já te conheço há um tempo, sei a sua luta, o seu trabalho com esse trabalho, né, referente às crianças e adolescentes. Inclusive, votamos, né? Votamos para que você pudesse exercer essa função juntamente com a equipe que nós temos. Foi uma bênção, foi uma grande mobilização que nós realizamos e foi muito bom, foi muito maravilhoso. E acredito, Carla, que nós iremos, com certeza, aprendermos muito hoje contigo. Eu fui fuçar um pouquinho as suas redes e vi lá um vídeo, né? Um vídeo. E eu achei muito interessante. E eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo passando esse vídeo aí. Sim. Se tiver pronto aí, vamos passar esse vídeo para a gente poder, primeiramente, ouvir as crianças, que são as pessoas que sofrem o abuso, né? Sim. E a exploração. Ninguém melhor do que elas para falar. Isso. Então vamos ouvir as nossas crianças falando um pouco sobre essa questão do abuso infantil. Vamos lá. Sou criança, mas eu sei me cuidar. No meu corpo você não pode tocar. Me trate sempre muito bem, mas atenção! Não é em qualquer lugar que você pode pôr a mão. Nos adultos nós devemos confiar, mas se um adulto te fizer mal, você não deve se calar. A professora sempre pode ajudar, ou a titia, a vovó, o importante é contar. E se você precisar, você já sabe a quem chamar. A polícia está aqui para te ajudar, não esconda o segredo, é bom viver. E a polícia está aqui para também te proteger. Não deixe fazerem o que quiserem com seu corpo. Se te fizerem mal, você pode correr, gritar e pedir ajuda.
Todos precisam fazer o seu papel, amar, respeitar, nunca ser cruel. Todas as crianças precisam de proteção, nunca se omita, seja transformação. Pronto? Então, esse vídeo, Carlinha, me chamou a atenção. Eu estou aqui tentando também compartilhar com alguns amigos. Deixa eu ver aqui. Esse vídeo me chamou a atenção porque as crianças, elas falam exatamente a respeito do toque, né? E esse toque, ele é gerado tanto por pessoas próximas, amigos, mas também esses toques, eles são gerados ou são feitos, realizados, praticados, como alguém queira aí colocar, também por pessoas da família. Isso é fato, de fato, realmente, esses toques acontecem muito mais dentro da família do que fora. Nos explique um pouco sobre isso, Carlinha, pela sua experiência. Pronto. Infelizmente, as questões de abuso sexual, em sua grande maioria, em 100% dos casos, já é comprovado por estudos, tanto da segurança pública, quanto do governo federal, quanto toda a rede que trabalha na proteção de crianças e de adolescentes, que os abusos, 80% dos casos acontecem dentro da família. É o que nós chamamos do abuso intrafamiliar. Quem é esse abusador? Quem é essa pessoa que provoca esses toques, que provoca a violência sexual? Na sua grande maioria, pai, tio, irmão, irmã, mãe, tia, que também não estão excluídas da lista de abusadores. Então, são todo tipo de pessoa, ou qualquer pessoa, ela pode ser um abusador. Por isso, nós precisamos reforçar, eu costumo dizer em todo lugar que eu vou, que o remédio que nós temos hoje para combater o abuso é a educação. Por isso esse vídeo é tão importante. Porque a criança, ela compreende o que é o abuso e como ela pode se proteger. Porque o pai, a mãe, ela não pode estar com essa criança em todos os lugares, né? Então, se ela está na escola, se ela está na igreja, se ela está na rua, se ela está na praça, ou até mesmo dentro de casa, se ela sabe o que é o abuso, se ela sabe dizer não e que ela pode dizer não, ela vai provocar situações que vai criar a proteção dela, que vai de fato garantir uma proteção ou chamar a atenção de alguém para socorrer aquela criança. Carlinha, eu estou aqui ouvindo você explanar sobre isso e estou aqui pensando o seguinte. No caso de toque, esse abuso que começa pelo toque, né? É sempre o toque inicial e a partir dali começa a ganhar a confiança dessa criança e tocando aos poucos. Eu quero me referir a respeito desses toques dentro de casa. Eu penso que não apenas a criança ela deve estar educada, mas as pessoas adultas que fazem parte dessa família precisam estar atentos, porque às vezes, inicialmente, não há intenção. Inicialmente, a pessoa, por exemplo, coloca aquela criança no colo, né, abraça de uma forma que não deveria abraçar, onde essa criança acaba tocando em partes do homem ou da mulher que não deveria tocar. Eu penso que a família como um todo precisa estar atento a isso, para nesse momento chamar essa pessoa e dizer, rapaz, não é que vai acontecer, até para não gerar uma situação onde a pessoa pensa que está existindo uma confiança, uma desconfiança. Mas chamar e dizer, olha, eu penso que é melhor evitar esse caminho aqui, é melhor evitar essa forma de fazer, até para depois não gerar um problema, né, Scarlett? O que é que você me diz sobre isso? Sim. Na verdade, Gleison, nós estamos falando, quem está militando na questão do combate, né, ao abuso e exploração sexual, nós fazemos questões de falar que nós precisamos da educação sexual. E aí, quando a gente fala do tema educação sexual, cria em várias pessoas, principalmente no nosso meio evangélico, um espanto
de pensar que a educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo, e não é. Nós, quando falamos de sexualidade, nós estamos falando da estrutura emocional de todo ser humano. Vamos dizer que aqui é o ser humano, certo? O tronco é aqui o braço da pessoa. Sim. E aqui está todo o desenvolvimento do ser humano. As emoções, o caráter, o profissionalismo, o sentimento e as emoções. Se essa estrutura, quando a gente vai fazer uma construção, né, o que é que a gente precisa fazer primeiro? A base. Sim. Que é a estrutura. A base é tudo. Isso, a É o que base sustenta. é tudo. Se essa base for danificada, todos os outros entes vai ser danificado. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando da estrutura do indivíduo. Nós estamos falando da estrutura da criança que vai virar adolescente, que vai se tornar um jovem e como ele vai chegar na sua fase adulta. Então, quando nós não ensinamos sexualidade, que é limite do corpo, respeito ao corpo do outro, não praticar atividades ou brincadeiras que causem lesão, que causem danos a outra pessoa. E também, dentro da sexualidade, está a questão das partes íntimas, que é o sexo. O sexo ele só é uma das áreas que compõem a sexualidade. A sexualidade é todo o indivíduo. E o sexo, que a gente só foca no sexo. Sim. Mas não é criança. Ela não tem, por exemplo, o hormônio do prazer. Quando nós vamos discutir sobre isso, e a ciência já nos mostra que a criança, com a evolução, né, dos dias e tanto hormônio que nós estamos ingerindo nos alimentos, tem criança que começa a desenvolver a partir de 10 anos. Mas o natural é a partir de 12 anos. Então, a criança ela jamais vai olhar a sexualidade como um indivíduo olha, como um adulto olha. A sexualidade para a criança é ensinamento, é estrutura, é orientação, é formação do seu caráter, da sua estrutura para o futuro. Então, como é que nós precisamos agir com essas crianças? Primeiro, desenvolver o diálogo. Como eu vou falar, Carla, de proteção de partes íntimas para uma criança? A sua criancinha de 1 ano, se você, no momento, você vai usar coisas do seu dia a dia. Sim. Você vai usar o seu cotidiano. A linguagem, então, né? Isso, a linguagem tem que ser própria para cada faixa etária da criança. Então, se a criança de 1 ano, você está ali no seu momento de banho, você vai pegar a espuminha, vai colocar, se for menina, nas partes, né, dos peitos e vai falar, oi filha, que roupinha legal. Você vai estar brincando com a criança. Porque a criança, ela é totalmente interativa. Ela só aprende com ludicidade. Ela é lúdica. Não adianta eu sentar com a criança e conversar como eu estou conversando aqui com você. Eu preciso ser lúdica e brincar com a criança. Então, se eu coloco ali a espuminha, ó filha, que legal, isso aqui é uma roupinha. Você sabe por que você precisa de uma roupinha nessa parte? Porque ela é uma parte íntima. E tudo que é íntimo deve estar bem guardado. Não é qualquer pessoa que pode ver, não é qualquer pessoa que pode tocar. E a partir daí você já vai desenvolver um diálogo. Quando essa criança chegar aos 4, 5, 6 anos, você já não tem mais vergonha de conversar sobre esses assuntos e continuar instruindo. Porque hoje, qual é o grande problema? Quando a gente chega na fase da adolescência, a gente quer instruir, mas a gente tem vergonha de falar de certos assuntos porque a gente não desenvolveu esse diálogo antes. E, para além disso, dessa orientação à criança, eu preciso também me posicionar com relação aos adultos, me posicionar de que forma não é qualquer pessoa que pode pegar o seu filho e colocar no colo. E, mais uma vez, vem a vergonha, porque às vezes é o meu irmão. E aí eu digo, não, é meu irmão, que ele não vai fazer isso nunca. Mas eu fico com vergonha de chegar para ele e dizer, não coloque ele no colo não, que eu não gosto. Mas é nossa responsabilidade proteger as nossas crianças. Quando a gente fala de que o adulto muitas vezes não tem a intenção. O adulto que pratica o abuso contra a criança ou adolescente, ele tem intenção.
A verdade é essa, ele tem intenção. Só que nós, adultos, por confiar muito, porque pessoas do nosso ciclo, pessoas do nosso seio familiar, são amigos que nós confiamos e que sempre se deu bem conosco, sempre agiu de forma correta conosco. Então, nós acreditamos que também é uma pessoa que quer a proteção dos nossos filhos, que jamais vai olhar para os nossos filhos com algum interesse sexual ou que vai criar alguma situação que prejudique essa criança. Então, a orientação é, seja irmão, seja pai, seja parente, seja quem for, proteja a sua criança. E proteger é você se posicionar. É você dizer, não gosto que coloque no colo, eu não gosto que brinque assim. Se a criança diz, eu não quero a brincadeira, às vezes a gente força as nossas crianças, diz, para com isso, que coisa feia, ele só está brincando com você. E a gente induz a criança a estar naquele ciclo. Se a criança se incomodou, não force a criança a estar naquela situação. E isso acontece muito, né, Karina? Às vezes a criança própria se incomoda, mas o pai ou a mãe, besteira é essa, é seu tio, é sua tia, é seu irmão, até irmão, né? Irmão, pai ou até mãe, começa de um toque, de não tem nada não, esse não tem nada não, vai crescendo até chegar ao ato sexual. Nós vamos falar sobre essa questão dos abusos, dos tipos de abuso, porque é importante, como você disse, às vezes a gente pensa que o abuso é só o sexual, né? O sexual já é realmente o ápice, né? Mas eu gostaria de comunicar para vocês que estão chegando agora, nos ajude, divulgue esse trabalho, a nossa live, nosso programa de família para família, que tem como objetivo informar, trazer também orientação da palavra e orientação de assuntos como esse, que trata a respeito da família, né? Eu estou aqui com minha amiga convidada, doutora Carla, que também já trabalhou no Conselho Tutelar, e ela continua, né, na sua ação a respeito desse assunto, porque ela sabe a importância. Tem uma criança de quantos anos, Carlinha? 4 anos. 4 anos, né? Eu já estou com duas, uma de 8 e uma de 15, né? E nós sabemos como é importante esse assunto. Então, fique conosco, nos ajude a divulgar. Eu quero dar paz, primeiramente, à minha esposa, que está nos acompanhando. Eu já perguntei aqui se o som está bom, né? O som está muito bom. Geolene, minha irmã, deixando a paz. Meu amigo Alciberto, deixando a paz também. Obrigado, Alciberto, por sua presença. Meu amigo Carlito, presente conosco aí, Deus abençoe. Valdinete Santos está aí com a gente. Deus continue abençoando a vida de todos. Compartilhe com os seus grupos, com os seus familiares. É um assunto importante. Carlinha estava tratando aqui sobre o irmão que pega no colo, o tio que pega no colo. Aí vem a pergunta, Carlinha. Então, de fato, as ações abusivas, elas são geradas, na sua grande maioria, na família ou em um outro ambiente como escola, ou na rua, ou em lugares, né, de festas, aonde é gerada a ação de forma mais ampla? Nos informe aí com a sua experiência. Infelizmente, dentro de casa. 80% dos casos são dentro de casa. 80%? 80%. Os outros 20% aí fica dividido, né? 7% para ambientes que nós chamamos de institucionais, que aí está entre escolas, igrejas, teatros, clubes, e os outros 7% e meio fica para vizinhança, né? Você fala de igreja, de outros lugares, de outros ambientes, significa dizer que esse cuidado não é só dentro de casa, mas é em todo e qualquer lugar, seja na igreja, seja em um ambiente público, tem que ser tomado o máximo de cuidado para essa questão aí, né, Carlinhos? Sim. O caso, a situação de exploração e abuso sexual não é para criar no indivíduo um pavor, não é para ninguém ficar apavorado, meu Deus do céu, e agora querer prender os filhos dentro de casa que os filhos não vão sair. Os nossos filhos, ele precisa ir para a escola, ele precisa ir para a igreja, ele precisa para locais de interação. Por isso que nós sempre divulgamos qual é a melhor forma de proteger o seu filho, educação.
Educação sexual, Conversa, né? Ensinar sobre sexualidade, porque infelizmente a maioria dos casos acontece dentro de casa. Quando não é no seio familiar, é aquele amigo, aquele vizinho que é muito próximo, que é aquela amiga, porque existem muitos casos de mulheres que abusam também, meninos, né? Principalmente meninos que já estão chegando na fase da adolescência, E na às fase vezes da até menina puberdade. também, né, Carlinhos? Sim, infelizmente os casos de irmãos abusando dos outros irmãos é muito grande também, tem aumentado gigantescamente. Então a gente precisa tomar cuidado porque as crianças, aí a gente não fala só dos meninos, as crianças a cada vez mais, a faixa etária no Brasil de uma criança que está tendo acesso pela primeira vez à pornografia, que tem sido uma educadora sexual de crianças e adolescentes, está na faixa etária de 10 anos. 10 anos. As crianças do Brasil, a partir de 10 anos de idade, já estão tendo acesso à pornografia. Através de quê? Do nosso celular, que infelizmente nós, pais, damos para os nossos filhos. Ou seja, precisa existir também uma educação nessa questão. Agora eu queria fazer uma colocação importante, porque talvez você nos ouça aí, se ao vivo, se posterior, esse vídeo que com certeza será amplamente divulgado. Talvez você pense assim, então eu não posso mais fazer um carinho na minha criança, eu não posso mais ter um afeto, eu não posso mais me aproximar, você que é tio, você que é tia, você que é irmão, você que é irmã. Não é isso que nós estamos falando, né? Nós passamos um vídeo agora, você que chegou depois, inicialmente nós preferimos passar um vídeo onde as próprias crianças, elas falam a respeito do toque, a respeito dessa relação que nós precisamos tomar cuidado. Então, as crianças aqui inicialmente falaram através de um vídeo sobre isso. Então, o que é que nós estamos querendo deixar claro aqui, né, nesse nosso programa? Não é que você não pode ter afeto com a pessoa querida da sua família, não é isso. O que nós estamos deixando claro aqui é o cuidado com o tipo de afeto, né, com o tipo de toque, com a forma. Às vezes, eu tenho certeza que muitas pessoas começaram sem uma intenção. Sim. Porque vai, abraça e aí começa aquele toque. E aí gera a maldade. Outros não, outros já são realmente maldosos, como você disse inicialmente, que muitos abusadores abusaram porque são abusadores mesmo, porque já iniciaram um toque, uma conversa, um diálogo, uma relação com a criança na intenção de fazer. Mas também existe, porque assim, além de existir a ação humana, que é humana, mas existe a ação também espiritual, né, onde vai, de alguma forma, fortalecer, digamos assim, porque não é que o inimigo faz com que a gente pratique, mas a gente acaba sentindo digamos assim, prazer de alguma forma em toque, naquela forma do afeto, e o inimigo também já ajuda nisso aí, não é? E se nós não tomarmos cuidado, nós não vigiarmos, daqui a pouco nós vamos ver o filho, a filha, a irmã ser abusada. Então não é que você não pode fazer o seu afeto, o seu carinho, não é que você não possa abraçar, não é que você não possa... Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, porque às vezes... Para esclarecer e te ajudar, lembra que eu falei da estrutura Sim. de todo indivíduo? A principal estrutura é o afeto, certo? É a parte afetiva de uma criança. Então, nós não somos, de forma nenhuma, impedidos de dar carinho à criança, de dar amor, de demonstrar esse carinho, de demonstrar esse amor. Uma pessoa, quando existe, né, uma situação, acontece de um toque sem querer, né? Você Isso. vai, por exemplo, pegar alguma coisa, vai subir em uma moto, a mão erra e pega em algum lugar. A pessoa que não tem intenção, ela mesma se envergonha, certo? Sim, e ela mesma vai corrigir. É por isso que eu falo que o abusador é diferente. O abusador, ele tem intenção. Não é que nós vamos deixar de ter afeto. Se aconteceu algum descuido,
certo? Foi por algum momento, alguma situação que levou aquele ato, por exemplo, errou o local, tocou em um lugar errado, que geralmente isso acontece, né? Você está limpando uma criança, você é responsável por aquela criança, está fazendo a higienização daquela criança e ali você errou e tocou. É diferente de você estar ali acariciando, porque o abusador ele não vai tocar por erro. Ele vai acariciar, ele tem intenção daquilo, ele vai induzir a criança. E aí, quando você me perguntou, né, que acontece assim, geralmente os abusos, ele não acontece, chegou e fez. E às vezes toca até para ver, né, O cara? abusador, ele tem toda a técnica de seduzir a criança. A criança, ela não tem ainda a noção de que o que é brincadeira e o que é coisa séria. Então, o abusador, ele tem a intenção de seduzir aquela criança, e para seduzir ele começa, se os pais, por exemplo, porque são pessoas próximas, se os pais é a pessoa que não liga para brincar com aquela criança, o abusador ele vai brincar com aquela criança, vai fazer questão de estar sós com aquela criança, vai se oferecer para os pais precisam ir a algum lugar, não tem com quem deixar, ele se oferece para ficar com aquela criança, ou seja, aquela pessoa que supre toda aquela necessidade que aquela criança tem. Então, aquela criança que confia naquela pessoa, que já conquistou, né, pelo carinho, pelo cuidado, pela atenção, por ser tudo aquilo que os pais não podem ser naquele momento, agora ele tem toda a oportunidade para fazer, dizendo, olha, uma brincadeirinha, vamos brincar. E aí a gente canta muito aquela música que eu gosto muito. Carinho não pode ser segredo, carinho não pode te dar medo. Então, por quê? Porque os abusadores, ele usa a sedução do carinho. Né? Ele usa a sedução da brincadeira e ele vai falar para a criança que é brincadeira. Então, essa criança que pode estar sendo abusada, vai sendo abusada se os pais não estiverem atentos, se os pais não despertarem para o sinal que as crianças vão dando. Essa criança pode ser abusada até a sua fase da adolescência. E até você disse que a criança ela dá sinais, mas também adultos dão sinais de más intenções. Sim. Aquele adulto que está, sempre como você disse, se oferecendo, dando um presentezinho, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, aí já é também um sinal onde a gente precisa ficar, ok, né? Não é que a gente vai andar desconfiando de todo mundo, no sentido de, todos fazem, não é todos fazem, mas você tem que estar atento a esses sinais também do adulto. Com certeza. Porque esses sinais nos levam a entender, olha, por aqui, eu mesmo digo que... O interesse demasiado na criança. Meus filhos mesmo, eu nunca permiti que ficasse sentando no colo dos outros. Pode ser quem for da família. Eu penso que não é, entendeu? Assim como não boto o filho do outro no meu colo, às vezes até inclusive aquele carinho de colocar no colo, coloca em uma perna só, né? A criança fica com as duas pernas entre a perna do indivíduo, né? E ali começa aquele toque, começa... Aquela brincadeirinha de cavalinho. Cuidado isso, aquela brincadeira de cavalinho, a criança fica ali, não sei o quê. Tomar muito cuidado com isso, porque se a gente não tomarmos cuidado achando que nada é meu irmão, é minha irmã, é meu tio, é minha tia... Não importa, é ser humano, e ser humano é falível, o ser humano pode cometer falhas, e a gente às vezes nem sabe que essa pessoa pode ter esse problema, não é? Porque ele não revela, ele sabe que isso é uma abominação diante da sociedade. Então, temos que tomar cuidado, irmãos. Eu acho que é um assunto importante, é um assunto de muita importância. Eu espero que você possa passar adiante esse nosso programa, tá bom? Calinha, quem faz parte dessa rede de proteção? Pronto. Em todas as cidades existe a rede de proteção. Aqui em Camaçari, quem faz parte da rede de proteção são Conselho Tutelar, que é o local de denúncia, né? A rede é um órgão que luta pelos direitos da criança e do adolescente, polícia, também Vara da Infância, Ministério Público, Juizado da Infância e Juventude, as escolas são grandes parceiras também nessa rede de proteção, a saúde, que inclusive aqui em Camaçari nós temos a Alpinha, que tem dado um grande suporte nessas questões, e também a família.
né? Então, todos esses entes, eles fazem parte da rede de proteção. O que é a rede de proteção? É uma criança que chega em situação de abuso ou de violência física ou de negligência, todos esses entes serão acionados para poder agirem em prol do que vai ser feito para aquela criança. Qual o direito que vai ser abarcado, qual vai ser o direito que aquela criança está sendo violada e que precisa ser de fato efetivado. Esqueci na rede de proteção do CMDCA, né, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que também faz parte da rede de proteção e que tem também atuado aí juntamente com essa rede. Graças a Deus tem conseguido avançar muito. Sim. Hoje você não está no conselho, mas você continua aí em contato, continua trabalhando. Continuo. Qual é hoje o seu trabalho propriamente dito? Pronto, hoje eu estou nessa atuando, ação? Hoje eu estou atuando junto a uma OSC, que é uma organização sem fins lucrativos, Fixar Ideias, que fica aqui em Camaçari, que trabalha com adolescentes e jovens para a formação do trabalho. É em rede social? Isso, é em rede social ou tem um lugar fixo que a pessoa possa procurar para obter um conselho, para poder ouvir rede um social nós esclarecimento? atuamos, mas a nossa sede fica ali, em cima da loja Providência, na rua Castro Alves, ali. Sim. A mesma rua das Pernambucanas, 2 prédios após a Livraria do Estudante. Logo em cima, primeiro andar em cima da loja Providência Confecções. E aí eu continuo também atuando, né, na questão de proteção de crianças e adolescentes através de palestras, através de orientações, através de dinâmicas e oficinas com essas crianças, porque quanto mais crianças a gente alcançar, mais crianças serão protegidas. O nosso lema é adulto informado, criança protegida. É verdade. A gente precisa estar informado e a gente precisa informar, né, Sim. as nossas crianças. Realmente, o que você disse anteriormente aí, tem muitos pais que têm dificuldade, que realmente não é fácil você falar em questão sexual. Sim. Nós falamos dos tipos de abuso, né? Uhum. Existem os tipos de abuso, que é esses toques, Sim. até chegar ao ato, né, sexual. Na verdade, realmente, são 8 propriamente tipos dito. de abuso. Quais 8 são tipos. esses Quais são os tipos tipos de de abuso? abuso? Os abusos, eles são o com toque e sem toque. Sim. Né? Como acontece um abuso sem toque? O abuso sem toque é aquele no qual olhar uma criança se banhar, olhar um adolescente no seu momento de banho, no seu momento de intimidade. Por isso é tão importante nós ensinarmos às crianças e adolescentes o que é público, o que é privado, o que é parte íntima e o que é parte que qualquer pessoa pode ver, mas não pode tocar, certo? Nós precisamos ensinar essas diferenças para as crianças e para os adolescentes. Então, se uma pessoa que tem a intenção de satisfação sexual, porque o abuso sexual é qualquer interação de um adulto ou de um adolescente com uma criança ou uma criança mais velha com finalidade sexual, nós estamos diante de uma situação de abuso, certo? Então, se esse adulto, se esse adolescente sabe, por exemplo, que o menino ou a menina vai ao banheiro agora fazer uso lá do banheiro, e ele está ali olhando, isso é uma situação de abuso, sem toque, certo? Tem crescido muito, mais de 70% as questões dos abusos autoprovocados, que também é um abuso sem toque do abusador. Como é que acontece? Através do celular. A pessoa está lá do outro lado da tela, muitas vezes se passando por uma criança ou por um adolescente, e convence aquele adolescente a brincar. Brincar de quê? De se despir diante da tela e de até mesmo se autoprovocar o abuso. Tem crescido mais de 70% do nosso país. Se autoprovocar para que ele do outro lado possa tenha ficar satisfação sexual. Satisfazer. Enquanto a criança está, ou o adolescente, introduzindo em si mesmo objetos que está sendo incentivado por aquele abusador que está do outro lado, ele está lá sentindo prazer com aquilo que ele está vendo. E muitos desses abusos acontecem dentro de casa. A criança está no seu quarto, o adolescente está no seu quarto, o pai está na sala, a mãe está na sala ou está cuidando de outras situações do seu dia a dia e nem sequer tem noção do que está acontecendo dentro do quarto. Aí a criança vai para o banheiro ou se tranca dentro do quarto. Essa criança está demorando demais e aí não procura saber por quê. Quando pensa que não, a criança está postando vídeos, mandando fotos de nudes. E aqui né? eu quero chamar a atenção porque
nós vivemos o auge da tecnologia, né? Infelizmente, as pessoas postam muito da sua vida. Se você for olhar minhas redes sociais, você vai ver pouquíssimas fotos do meu filho. Por que eu não posto foto do meu filho? Porque os abusadores, irmãos, eles gostam dessas fotos que são postadas. Tem abusadores que sentem prazer em ver a criancinha com a boca suja, acabou de se alimentar, e ali a boquinha da criança está suja, e ele sente prazer com aquilo. Nossa. A criança comendo banana, a criança que está tomando mingau, isso remete para o abusador alguma situação que lhe dá satisfação. Então tome cuidado com o que você posta nas redes sociais. Tome cuidado com a exposição dos seus filhos na rede. Nós podemos viver nossa vida, mas nós precisamos proteger os nossos filhos. E aí muitas fotos dessa para na rede de abusadores. Exploração de crianças e adolescentes, que movimenta mais de 5 bilhões por ano. Meu Deus. A rede de exploração sexual mobiliza mais de 5 bilhões por ano. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente posta. Então, esse é só mais um dos tipos de abuso que acontece. Né? Você vê que o indivíduo não precisa estar lá próximo. Nós não estamos falando de um estupro, nós estamos falando de um abuso que é praticado de forma virtual. Os outros abusos são abuso com toque, né? Abuso intrafamiliar e extrafamiliar, que é o intra é dentro da família, o extra são aqueles que vêm para sua casa, vizinhos, amigos, parentes, pessoas que não são seus vizinhos nem parentes, mas são amigos que vêm de longe, que ficam na casa, que se hospedam na casa. Então, tomar cuidado quando você recebe alguém na sua casa, de preferência se houver um quarto só, ou mesmo que haja 1, 2 ou 3 quartos, se a sua criança for pequena, coloque ela para dormir com você. Certo? Os dias em que tiver visitante na sua casa, bote sua criança para dormir com você. Se a pessoa disser, mas está desconfiando de mim, não, é melhor minha criança ficar comigo. É melhor você errar por excesso de que a sua criança ser prejudicada com a situação de abuso. E se você vê uma ação como essa, aí se preocupe mesmo, né? Se você vê o indivíduo se incomodar com o seu cuidado, é aquilo que nós relatamos anteriormente, né? São os sinais. Porque você vê o cidadão ou a cidadã se incomodar porque você está tendo cuidados, porque você chamou a atenção. Ele deveria dizer o quê? Não, vai estar certo mesmo. Muito bem. Sim. Deve ser feito dessa forma. Aí ele age diferente. Que é isso, rapaz? Você é meu amigo, então você é meu irmão, então você está desconfiando de mim, você acha que eu faria... Essas pessoas são as pessoas mais perigosas, pelo menos é o que eu tenho visto, ouvido, né, através de orientações e vídeos sobre essa questão aí. Então, tenha medo e tenha cuidado e tenha preocupação com essas pessoas que você vai ver tomando essas atitudes de tá desconfiando de mim, meu irmão. Não é desconfiar, é o cuidado, é como você disse. E se a criança tiver essa orientação em casa, ela própria vai começar a evitar isso, né? Por isso é importante essa educação direta também com a criança. Muito importante, porque se a criança é informada que ela não pode sentar no colo de qualquer pessoa, ela não vai. A criança que ela é acostumada a estar no colo de um, no colo do outro, ela vai chegar no colo de um abusador e vai ser normal, porque ali já é o cotidiano dela. Né? Então a criança ela não consegue discernir o que é brincadeira ou o que não é. E ali começa, né, os toques, começam os abusos. E a criança ela vai sentir que é algo diferente, mas ela não sabe externar aquilo se ela não for orientada, se ela não for instruída. Né? Ela não vai ter a coragem, porque o abusador ele usa da sedução da criança, mas ele usa também do medo. Né? Por que as crianças, por que vítimas de abuso não revelam? Primeiro, pelo medo. Segundo, pela vergonha. Terceiro, porque ela fica preocupada o que vão pensar. E muitas vezes sofre até ameaça, né, Carlinha? Sim, o medo vem através da ameaça, né? A ameaça de que seu pai vai te bater, ninguém vai acreditar em você, eu vou ser preso se for pai ou se for irmão, eu vou ser preso. Qual é a criança que quer ver o seu pai ou a sua mãe presa?
Então, se nós não tivermos a sensibilidade de fato, olharmos, de estarmos acompanhando e de perceber que aquela criança, por exemplo, que era muito feliz, que era muito alegre, que era muito extrovertida, começou a ficar muito introvertida, muito quietinha, sem falar, porque muitos casos de abuso interfere no desenvolvimento cognitivo da criança. Já teve situações de crianças que eram vítimas de abuso, que estava já na sua fase de 5 anos e que já falava tudo bem explanado e voltou a ter atitudes de criança de 1, de 2 anos. E os pais, sem nenhuma informação, que a gente não está aqui para culpabilizar os pais, a gente está aqui para orientar, né? Sem nenhuma instrução, não desconfiou de que algo errado estava acontecendo, né? E essa criança, ela só foi descoberta que estava sendo vítima de abuso através dos acompanhamentos com os médicos. Então, muitos sinais são dados. Nós precisamos estar redobrando a nossa atenção, nós precisamos estar, de fato, sendo chatos, porque nós estamos em uma desconstrução de algo que nós fomos ensinados por muito tempo. Infelizmente, a situação de abuso de crianças e adolescentes, ele vem como um costume. No Brasil é costume. Se nós formos buscarmos as histórias, nós vamos ver que desde a época dos senhores de grande fazenda, era normal usar as escravas, usar as meninas. Ou seja, a criança, o corpo da criança não é uma pessoa, é um objeto que eu posso me satisfazer. E quando ela se torna adulto, aí é que ela torna pessoa. Não. A criança, ela já é uma pessoa que está em fase de desenvolvimento e que a gente precisa se preocupar com essa estrutura, com essa base dela. Por que que hoje nós temos muitos adultos complicados, né? Como a sociedade diz, complicados? Porque hoje nós temos um quantitativo muito grande de pessoas que não assumem a sua identidade, né? Se identifica com um outro gênero, como as pessoas chamam aí, né? Com outro gênero. Se você for buscar a fundo, tem histórico de abuso por trás. Porque se a criança está naquele ritmo de abuso, naquele ritmo o trauma que levou ela a ter essas atitudes posteriores. E se tornou normal. Agora, Carlinha, eu vou citar algo aqui que é sério, seríssimo mesmo. E você pode falar um pouco sobre isso, que eu acho que também é importante. Sim. Porque muitas vezes a gente não gosta de tocar, mas eu acho que é importante aqui esse abuso que a gente fala do irmão, do tio, da tia, né, do parente, mas nós temos visto também, infelizmente, o abuso partindo, muitas das vezes, do próprio pai. É muito triste, irmão, dizer isso, é muito chocante, sabe? Não é fácil, mas, infelizmente, nós temos visto, ouvido, acompanhado as notícias, os índices estão crescendo de crianças que são abusadas dentro da sua casa, pelo próprio pai, pela própria mãe. E eu penso que essa estrutura que Carlinha acabou de dizer, ela deve ser trabalhada também entre os casais. Né? Eu penso que a mulher deve estar atenta para, no momento oportuno, conversar com o esposo, olha, veja só os limites. O esposo também conversar com a esposa. Porque, queridos, não é, torno a dizer, não é que nós estamos aqui orientando a existir uma desconfiança, né, a todo momento com o esposo, com a esposa, não é isso. O que eu estou dizendo sobre essa estrutura, sobre essa orientação, sobre essa educação, é que cada um deve estar sempre atento com o outro, não é, Carlinha? O que é que você me diz sobre isso? Com certeza. Existe orientação para casais sobre essa questão do cuidado com os filhos, entre eles, não só, não é, de pessoas terceiras, mas propriamente dos pais. Existe essa orientação, como isso é trabalhado? Sim, tanto para os pais quanto para as mães, né? Por que que a gente tem uma outra musiquinha que a gente canta, né? Que é As Várias Partes do Meu Corpo Tem, e ela finaliza dizendo que, ensinando para a criança qual é a rede de proteção dela. Aí cabe a cada família ensinar quem é a rede de proteção do meu. O meu filho sabe quem é a rede de proteção dele. Eu, o pai, a avó,
a professora da escola Sim. e o vovô quando precisa, certo? O médico também faz parte da rede de proteção. Por quê? Porque quando a gente ensina que nem todos podem tocar na parte íntima, se você tira o médico desse rol, a criança vai precisar ir no pediatra. Sim. Vai ter que ver a questão de fimose, vai ter que ver a parte íntima da criança. Sim. E a criança bem orientada, ela não vai querer deixar. Então você vai acabar criando um problema. Então precisa orientar. Com relação Existe aos necessidade pais e a mãe, desse toque, mas no momento oportuno. sim, questão como de é esse saúde. toque? Isso. O toque limpou, né? Limpou rápido, passou ali a pomada, botou a fraldinha ou a roupa, acabou. Mas é ser orientado também que mesmo com o médico, qual o tipo de toque que está acontecendo, para que ele tenha noção de poder Com o transmitir médico, isso. Com o médico falando com o médico sempre é questão de acompanhado. saúde, né? Isso. Não existe atendimento médico de criança ou adolescente desacompanhado. Ele só pode ser acompanhado, ele só pode participar da consulta, ele só pode ter aquele atendimento a partir do momento que ele está acompanhado de uma responsável seu, certo? Jamais criança ou adolescente entrar numa sala de um médico sozinho. Não existe isso, não pode, é ilegal, certo? Não pode de forma nenhuma. Então, para os pais, segue a mesma regra, certo? Porque existem adolescentes, Carlinhos, rapidinho, porque existem adolescentes que acham que são donos de si e às vezes não querem acompanhamento dos pais. Porque nós sabemos, claro, que criança, jamais você vai colocar uma criança na sala com um médico sozinho, mas existem hoje adolescentes, sim, tanto homens como mulher, porque não é só mulher, porque não é só a mulher que é abusada, né? Existem adolescentes que já se acham dono de si e dizem, pai, mãe, não preciso não da sua companhia, eu vou. Então o pai precisa entender, mesmo que o adolescente não queira, eu estou aqui porque essa é a minha função, a minha obrigação. É isso, Carlinhos? Sim. Explicar. Ou não, deve deixar. Não. Explicar para o adolescente que também pode ter por trás. Pode haver também aí por trás a vergonha, né? Porque o adolescente, quando ele vai se entendendo quanto pessoa, ele pode querer a privacidade dele, que é normal. Assim como a criança tem a privacidade, o adolescente também tem. Só que é importante explicar para esse adolescente os riscos que ele corre de estar fazendo aquele procedimento sozinho. Então você está ali não é para ver a intimidade, não é para ver o tamanho do órgão da criança, não é para ver o tamanho do órgão do adolescente de forma nenhuma, que é outra brincadeira que a gente deve evitar com as crianças. Mas deixar claro, ó filho, ó filha, eu estou acompanhando com você para a sua própria segurança. Certo? É um médico, a gente confia, mas nós não estamos no coração de ninguém. Nós não entendemos a mente de ninguém, né? Mente de ser humano, só Deus pode saber o que é que está passando lá. Então, para a sua segurança, para eu me sentir mais tranquila, eu prefiro te acompanhar e entrar na sala. Porque muitas das vezes o pai permite, tudo bem, entendendo, ele tem a privacidade, coisa e tal, só que daí surge o problema, porque também, quando aconteceu o abuso, que isso, como você disse, muitas vezes é muito suave, e aí aquela criança vai tornar aquele médico, vai tornar novamente aquele médico. E se você não tiver também o fim de dizer, não, eu vou acompanhar, a gente vai ter os critérios, né, até para respeitar essa questão da vergonha da criança, mas para que o médico saiba, olha, ele está ali, né? A mãe está ali, o pai está ali. E isso também vai inibir, né, de um cidadão desse, porque nós vimos aí o que aconteceu com um médico, a gente não vai citar nomes, nem situações de A, de B ou de C, mas do médico que, né, abusou de diversas pessoas. E chame a atenção adultos. Né? Se ele tem o poder de seduzir um adulto, né, de influenciar a alcançar aquele objetivo que ele está buscando, imagine uma criança. Que ainda não tem noção do que é certo e do que é errado. Imagine um adolescente. E a gente precisa reforçar esses cuidados com os nossos adolescentes, porque muitas vezes a gente trata o adolescente como um aborrecente. Agora se sente dono de si mesmo e quer fazer o que quer. Mas o adolescente, ele ainda está em fase de desenvolvimento também. A ciência vai dizer que um adulto, ele só tem consciência do certo e do errado. Ele só está pronto para poder tomar decisões acertadas aos seus 22 anos de idade.
Então, os pais precisam estar mais próximos, os pais precisam estar orientando qual é a dificuldade. É porque muitas vezes nos relacionamentos com os nossos filhos, nós estabelecemos um relacionamento de autoritarismo. Né? Não, você tem que fazer porque eu estou mandando. Você vai fazer porque é como eu quero. É por isso que a gente precisa já trabalhar o diálogo com os nossos filhos desde a infância. Ah, Carla, mas eu perdi porque a ciência nos vai nos dizer que a fase de aprendizagem da criança é de 0 a 7 anos. Se eu perdi essa fase, agora vai ser mais difícil para eu construir. Mas eu tenho que voltar, ver aonde eu estou errando, como eu estou me posicionando com esse meu filho e ajustar. Eu preciso ajustar o meu relacionamento, o meu diálogo, trazer coisas do dia a dia. Hoje nós trabalhamos muito fora e aí a própria palavra de Deus vai nos dizer o quê? O povo de Israel, quando Moisés ele chega para poder pedir para que Faraó libere o povo para ir adorar a Deus, Faraó diz, vocês estão sem nada para fazer, redobre o trabalho deles, bota eles agora para catar palha, porque eles estão desocupados, a mente está vazia. Então, qual foi o intuito de Faraó? Vamos dar trabalho para eles não ter tempo de pensar nisso. E a estratégia não mudou. Nós continuamos trabalhando, preocupados com as nossas contas, o que vamos comer, como eu vou pagar. Eu chego em casa tão sobrecarregado disso que eu não tenho tempo de olhar o meu filho como é que está. Eu não tenho tempo de perceber se ele está triste, se ele está alegre, se ele está com dificuldade em alguma situação. E muitos filhos tentam até se chegar. Mas nós pais, e aí eu falo mãe e pai, não é só um, né? Nós afastamos nossos filhos por conta do meu problema, por conta de como eu estou, por conta do que eu tenho que resolver. E o seu filho? Seu filho é sua responsabilidade. Não tem nem mais diálogo com o filho, né? Isso. E essa falta de diálogo traz uma série de problemas. Traz o afastamento. Estamos vivendo em uma era que nós precisamos voltar a ter relacionamento com os nossos filhos. Nós precisamos desenvolver, de fato, o que é uma família estruturada como Deus estabeleceu. Como foi que Deus estabeleceu a família? Aí a gente volta lá para Deuteronômio capítulo 6, 4, que diz, ensine o menino. Deus está nos ensinando ali como nos relacionar com os nossos filhos. Deus está dizendo, você levantou, vai para a mesa do café, fale de mim para ele. Você vai para a escola, levar ele para a escola, fale de mim para ele. O que Deus está dizendo? Dialogue com ele, converse com ele. É importante você estar instruindo, você está criando esse hábito de conversar com ele e aí você não vai ter problema mais tarde. Se o seu filho é a pessoa que confia em você, ele não vai procurar a gente da rua. E quando ele estiver com dificuldade, ele vai procurar você. Ele vai se orientar com você. Porque que muitos hoje estão cheios de dificuldades e quando os pais descobrem, está enrolado em situações difíceis. Porque não confia nos pais, porque não tem alguém que sabe que tem um diálogo aberto dentro de casa. Os amigos ele tem. Por que você só conversa com seu amigo e você não conversa com... Porque os amigos ele não vai julgar. Os amigos, quando ele senta para conversar, os amigos param para ouvir e dar aconselhamentos. Muitas vezes errados, sim. Mas foi a pessoa que ele encontrou que parou para ouvir atentamente, sem julgamento e tentar dar uma resposta àquele problema. Então, nós precisamos parar de nos comportarmos como super autoridade e sermos, de fato, orientados como a Bíblia nos ensina, para ser amigo quando eu preciso ser amigo e ser autoridade quando eu preciso ser autoridade. Autoridade não é bater, autoridade não é viver gritando o menino, autoridade não é viver colocando de castigo, autoridade é seu filho te enxergar como uma pessoa que merece respeito. E para não te ver triste, ele não vai fazer aquilo. Isso é autoridade. É ele identificar que, poxa, eu não vou fazer isso aqui, porque se eu fizer isso aqui, o meu pai e a minha mãe vai ficar triste. Então, como eu não quero ver eles tristes, eu não vou agir dessa forma, eu vou agir dessa forma aqui. E se eu estou com dificuldade, poxa, eu vou procurar o meu pai, eu vou procurar a minha mãe, porque eu sei que eles têm uma resposta para mim. Então, a gente precisa voltar a restabelecer essa convivência familiar, como a Bíblia, ela nos ensina. Eu estou com a camisa aqui, nosso tema de um dos nossos anos, do nosso Ministério de Família. Família sarada. Família sarada para sarar, né? Isso. Família sarada para sarar. Isso. Porque quando a família está doente, aí todos os demais sofrem, né? Sim. Então, a gente precisa
ter uma família sarada para que nossos filhos possam seguir também, bem orientados, né? Até porque a própria Bíblia nos diz, a gente precisa citar isso, né? Ensina o filho, né? O menino no caminho que deve andar. O menino no caminho que deve andar. E esse texto é muito importante, que é muito conhecido, que vai dizer, ensina o menino no caminho. Não me ensina o menino o caminho, mas ensina no caminho. Né? Ensinar o caminho é uma coisa, ensinar o menino no caminho é como você disse. Você está ali, mas você vai saber ser pai, você vai saber ser amigo, você vai estar perto, você vai poder conversar com a sua criança. Eu mesmo, até na escola, meu filho, quando chega em casa, o que aconteceu, e ele diz tudo. Nós tivemos uma conversa com a professora, eu falo para ela, olha, meu filho diz tudo, detalhadamente o que acontece, porque eu ensino ele a fazer isso, porque eu preciso saber o que está acontecendo. Aí eu vou lá, vou ouvir a outra parte, vou ouvir a parte dele, e aí a gente vai educando, né? Mas, Carlinha, eu gostaria de saber como e onde denunciar esses abusos. Mas antes de você falar, eu tenho aqui algumas pessoas que estão deixando aqui algumas informações rapidamente. Sim. Eu acho que é importante como e onde, né, fazer essa denúncia. Mas a Valdinete está dizendo aqui, ó, minha amiga sempre bem, ela quer dizer sempre sábia, né, nas palestras, sempre bem sábia nas palestras. O Carlito está dizendo que está nos assistindo aqui de Santa Catarina. Oh, glória! Deixa eu ver aqui, eu vi um comentário também aqui do Josenildo, né? Deixa eu ver aqui, a minha esposa está dizendo que é importante dar tempo de qualidade para os nossos filhos, né? Porque às vezes nós temos tempo para nós e não buscamos um tempo para os nossos filhos, sair. Eu mesmo fico naquela pegada, né? Uma vez saio com meu menino, outra vez saio com minha menina, e é uma briga, e minha mulher fala, eita briga, um quer sair com você, o outro quer, eu tenho que fazer aquele revezamento, né? Porque se eles estão querendo sair com você, é porque eles sentem que aquele momento é agradável, então você está no caminho correto para isso. Eu vou deixar aqui um comentário também de Josenildo. Josenildo, meu irmão, Deus continue te abençoando. Não sei se você está aí conosco ainda, mas ele disse aqui, né? Parabéns pelo programa e pela temática dessa noite. As crianças precisam de proteção de quem é responsável por elas, e isso falo em todos os ambientes. Como, deixa eu ver se aumenta aqui, parece que ele colocou mais. Falo todos os ambientes, como escola, creches, claro, no lar. Foi constado que houve um aumento grande de crianças violentadas na pandemia. É um assunto bom de nós falarmos, né? Antes de nós falarmos como e onde fazer essa denúncia, vamos tratar desse assunto rapidamente, depois a gente finaliza como e onde. Eu penso que já tratamos de muitos assuntos importantes aqui, já falamos de muitas coisas importantes, né? E a gente precisa entender que a gente precisa abrir a cabeça para isso. A gente não pode ficar com a cabeça fechada, achando, eu não vou desconfiar, eu não vou impedir que alguém pegue desse ou daquele jeito a minha criança. Tem que tomar cuidado. Por que está falando pandemia? Porque pandemia foi o momento em que as famílias ficaram reclusas ali, né? Dentro de casa, né? E, infelizmente, como disse o nosso amigo Josenildo aqui, muitas crianças sofreram, né, Tânia? Na verdade, o momento de pandemia, ele foi um momento onde os casos aumentaram, porém as notificações, que seja, os relatos desses casos, para chegar às autoridades e os órgãos de proteção, diminuíram. Por quê? Porque essas crianças, qual é a maior porta de entrada, que é assim que a gente chama na rede de proteção, né? Qual a maior porta de entrada de informação para os casos de abuso? Escola. E as crianças estavam longe da escola. Então elas estavam mais tempo com seus abusadores do que em lugares que elas se sentiam seguras ou que pudessem relatar esse tipo de situação. Como você disse, 80% é no lar. Dos casos é no lar.
Então, se você for pegar o site dos direitos humanos, que é o site onde tem lá todos os quantitativos e informações, você vai ver que 2022, 2020, o quantitativo foi lá para baixo. Quando chega em 2023, que é o período pós-pandemia, que ainda estava ali na intermediação, esse número ele aumenta. Só em 4 meses foi 17,5 mil casos de violência sexual. Quando a gente fala de violência, nós não estamos falando de um abuso, como algumas pessoas podem classificar puro e simples. O que seria o abuso puro e simples? Só o toque, né? Só o pegar, só o ver. Nós estamos falando de estupro, de fato, de vulneráveis. Mas esse aumento se deu exatamente pelo fato de essas crianças ou essas pessoas terem condições de fazerem as suas denúncias, de buscarem pessoas, esses auxílios que acabaram culminando nessa denúncia, porque anteriormente, na pandemia, eles estavam reclusos em casa, então isso não conseguia, né, ser levado às autoridades. Foi mais ou menos esse isso, aumento, essa disparidade, né, da diferença do quantitativo de 2020, 2021 e 2022 para 2023 se dá justamente por acesso dessas vítimas a esses locais onde pode ser feita a denúncia, onde pode dizer, pedir socorro. Ser percebido também como professora, as pessoas que percebem também a diferença. Nós precisamos muito estar capacitando os professores, porque eles se deparam dia a dia com essa situação. E sem informação, muitos deles não sabem o que fazer, a quem recorrer, como eu vou fazer, e acaba revitimizando aquela criança. Por exemplo, a criança chega na situação de abuso, a professora recebe aquela situação, não sabe como agir, chama a diretora. E ali aquela criança tem que relatar novamente para a diretora. Você já está revitimizando aquela criança. Você já está fazendo ela viver novamente aquele fato. Aí a diretora se assusta também com a situação, chama a coordenadora pedagógica. Vai a criança de novo contar o mesmo fato. E isso vai causando mais dor àquela vítima. E aí existe a lei 13.403 agora de 2017, que ela vai falar sobre a não revitimização. Por isso a gente precisa os caminhos, como fazer denúncia, como eu vou agir quando eu me identifico com uma criança que está em uma situação de abuso ou de agressão física ou de negligência, a quem eu vou recorrer? Eu preciso fazer esse caminho da criança contar para todos? Não, é uma questão de que uma vítima de abuso precisa ser acolhida. É aquela pessoa que ela contou, ela está dizendo, eu confiei em você. Você teve alguma atitude que passou para mim a segurança de que eu posso contar com você. Então não quebra essa confiança. Se a criança te contou, não saia relatando para um, para outro, ainda que seja no seu local de trabalho, você entenda que eu preciso buscar a orientação daquelas pessoas. Não, você para fazer uma denúncia, você não precisa buscar outras pessoas. Você tem através do telefone, você tem através do Disque 100, ou você pode ir pessoalmente a um desses órgãos da rede de proteção e lá fazer a denúncia. Então, o que aumentou, na verdade, os casos ele continuou explodindo, mas o quantitativo do diferencial desses números, ele só veio aparecer em 2023 porque essas crianças tiveram acesso a locais em que eles puderam passar essas informações, puderam ser percebidos. Para a gente ter uma ideia, os casos de estupro no Brasil por ano, ele chega a 822 mil casos. Ou seja, você consegue encher o estádio do Maracanã com crianças e adolescentes que foram vítimas de estupro. Eu não estou falando de abuso puro e simples, se assim a gente pode colocar. O ato propriamente dito. Nós estamos falando de estupro, conjunção carnal. Uma criança que teve a sua intimidade violada, a criança que teve a sua vida dilacerada por estar colocada em uma situação que ela não está preparada, que não é o momento, por alguém que pura e simplesmente olhou, viu, uma criança não vai falar nada, não tem um poder, as pessoas desacreditam de crianças, os adultos muitas vezes desacreditam, então eu vou fazer o que eu quiser com aquela criança porque eu tenho a minha intenção, eu preciso me satisfazer sexualmente. Nós precisamos parar com isso no nosso país, nós precisamos proteger de fato nossas crianças, nossos adolescentes, nós precisamos de fato denunciar, e aí nós nos deparamos com situações de
que quando os casos é dentro da família, muitas vezes a família fica contra a vítima. A vítima passa a ser a responsável por aquele ato. Como nós podemos culpabilizar uma criança? Como nós podemos culpabilizar um adolescente? Porque hoje não se fala muito, né? Mas é uma perdida, é uma, para não usar palavras aqui que não deve ser usada, é uma perdida, já teve com um, com outro, não sei o quê. Ou seja, nós queremos amenizar. Se ela disse não, ela não está dando permissão para aquele ato. E se a pessoa continua, ela está cometendo um estupro contra aquela criança, contra aquele adolescente. Então, nós precisamos respeitar os limites das pessoas. Se a pessoa te disse não, pare. Se você continuar, você está cometendo um crime e você está destruindo uma vida. E isso é para homens e mulheres. Nós precisamos deixar isso muito claro. Nós precisamos, de fato, sair do discurso e passar, de fato, para a posição de ataque, para a posição de defesa de crianças e adolescentes, porque eles não podem se defender. Por mais que você diga que uma criança, porque hoje um adolescente com 12, 13 anos, você vai ver, já está com o corpo todo formado, mas isso não dá direito a um homem ou a uma mulher e usufruir daquilo que não é dele, daquilo que não é, está ali para aquilo. Exatamente. Ali não lhe dá o direito de querer usar e abusar de um adolescente, porque já está com o corpo formado. A criança e o adolescente, ele não é um objeto, ele é uma pessoa. Eles são uma pessoa, e como toda e qualquer pessoa tem sentimento, tem tristezas, tem alegria e precisa de proteção. O adolescente, por mais com o corpo mais formado que seja, homem ou mulher, com ombros desenvolvidos, com corpo desenvolvido, ele é apenas um adolescente que continua precisando do nosso cuidado e do nosso apoio. E se é criança e se é adolescente, está vulnerável, né? Sim. A essas ações de muitos adultos. E aí, como você disse, muitos adultos, às vezes, até dentro da família, além de praticar, ainda quer colocar a culpa na adolescente, no adolescente, na vítima, né? Carlinha, em Camaçari, esse índice tem crescido ou ele tem diminuído? Antes de você responder, eu quero dar a paz aqui a Jota, Deus abençoe, Jota César. Obrigado, Gledson, meu amigo. Muito obrigado. Deus continue abençoando Euclides ali de Parafuso, também acompanhando a gente. Deus continue abençoando a vida de todos que nos acompanham. Carlinha, Camaçari está diminuindo os seus índices de abusos e até do ato propriamente dito, do estupro, ou não? A rede, de fato, está trabalhando e conseguindo alcançar êxito nessa questão da diminuição dessas ações, ou como está hoje? Nós falamos do Brasil, você deu o índice aí do Brasil, mas eu quero saber de Camaçari, que é a cidade onde nós estamos, como está essa questão em Camaçari? Eu chego a respirar, sabe, Gleison? Quando me é feita essa pergunta, eu respiro fundo, porque, infelizmente, nós não estamos diminuindo os números. Todos os dias, o Conselho Tutelar atende casos de abuso, e abuso contra meninos e contra meninas. Na sua grande maioria dos casos, as vítimas de abuso são meninas, mas os meninos muitas vezes têm vergonha de relatar. Por quê? Porque vai receber nomezinhos, vai receber apelidozinhos. Então, isso inibe a denúncia. Mas o número de meninos que são vítimas de abuso são alarmantes na nossa cidade. Quem tem todo esse quantitativo é o CREAS, que é o órgão responsável por contabilizar as questões de abuso. Eles são o único órgão responsável por dizer números, mas eu posso afirmar para vocês que todos os dias chegam casos de abusos no Conselho Tutelar. E não é um caso, não é um. Chega a ser 5, 6 casos por dia no Conselho Tutelar. Então, nós precisamos agir. Nós precisamos, de fato, ensinar, nós precisamos, de fato, combater, nós precisamos denunciar, porque se a gente não denuncia, nós primeiros estamos cometendo um crime que está lá no artigo 18 da Lei Henri Borel. Se você sabe, se você tem notícia, se você desconfia, você não comunica, você está cometendo um crime. Certo? Um crime que pode ser penalizado com 6 a 3 anos de reclusão, de prisão.
É chamado crime por omissão. Isso. Nós precisamos relatar. Além disso, qual é o outro? Quem está sendo beneficiado com essa falta de denúncia é o abusador, porque ele vai continuar fazendo vítimas. Enquanto ele não for descoberto, o abusador ele tem pavor de ser descoberto. Por que ele pede segredo? Por que ele ameaça para que a vítima não fale? Porque ele não quer ser descoberto. Quando ele ficar encoberto, ele vai continuar fazendo vítimas. Quando ele for descoberto, quando houver uma denúncia, os outros terão coragem para denunciar até que esse indivíduo ou indivídua seja preso, seja penalizado por esse terrível crime que tem destruído vidas. Eu não estou falando só de destruir crianças, tem destruído vidas, porque muitas dessas vítimas têm chegado à sua fase adulta prejudicada e desestruturadas por conta desses atos. Márcia estava falando aqui, né? Muitos não dão importância à fala de uma criança. E isso é em todos os sentidos, né? A criança, às vezes, até quer, mas por medo, como você disse anteriormente, né? Por medo, por uma série de sentimentos, ela acaba se omitindo, ela acaba não revelando, como eu disse também, até por questão de ameaças, né? Se você disser, eu vou fazer isso com seu pai, vou matar sua mãe, eu vou te matar, eu vou preso. Então, queridos, esse bate-papo foi muito interessante, um bate-papo de um assunto tão como é que eu posso dizer, não é real, o termo que eu quero usar que acontece, né, no nosso cotidiano tão real, né, tão presente, é o termo que eu quero usar, uma situação tão ainda presente no nosso cotidiano, como o Carlinhos disse. Por isso que eu fiz a pergunta. Porque a gente fala Brasil, aí a gente fica pensando assim, pô, no Brasil, longe, né, nos lugares distantes. Então, por isso que eu disse Camaçari. Então, é do nosso cotidiano, é do nosso dia a dia, é do nosso presente, está acontecendo, os abusos continuam acontecendo, os toques, queridos, nós temos que tomar cuidado, tá? Toma cuidado dentro de casa, com seus filhos, né? Conversa com eles, a importância da conversa, do diálogo, da educação é muito importante. Nós falamos como e onde denunciar esses abusos, já, né, Carlinhos? Vou falar ainda. Vai falar? Então, vamos falar sobre isso e a gente finaliza esse nosso momento de família para família. Ótimo. Sobre as crianças e adolescentes. Para finalizar, eu quero trazer três pontos aqui muito importantes. Primeiro, você está descrevendo a questão de conversar, dialogar com os seus filhos. É estatístico, já a ciência já comprova quais são as crianças que são mais suscetíveis a sofrer abuso sexual. São crianças que não têm esse diálogo com a criança, com os pais. São crianças que estão em situação de vulnerabilidade. E aí essa criança ela está em risco de duas situações, ou do abuso ou da exploração sexual. Porque a exploração sexual é o retorno de algo. O abusador sabe que a criança precisa de algo, ou seja, de um prato de comida, seja de um sapato, de uma roupa, de celular do momento, né? De uma simples roupa ou de uma simples sandália. E ele oferece, não, eu vou te dar isso, mas para você me dar, para eu te dar, você precisa fazer isso para mim. Sim. Você precisa deixar eu tocar no seu corpo, você tocar no meu corpo, ou até mesmo o ato de fato sexual. Então, quando há um retorno, né, de algo, nós estamos diante de uma situação de exploração sexual. Então, a criança ou adolescente que apanha por tudo, também é uma criança que está em risco de abuso. Por quê? Porque aquele abusador sabe que qualquer coisa que aquela criança ou que aquele adolescente leve para o pai ou para a mãe, o resultado é surra. Nós não estamos mais com tempo ou querendo sentar e ouvir os nossos filhos, de entender o que é que está acontecendo, de orientar, como a Bíblia diz, de instruir. Então, para eu resolver a situação, o que é que eu vou fazer? Eu vou bater porque ele vai ficar quieto, porque ele vai ficar lá no canto dele e pronto, eu me livrei do problema. Só que o seu filho, muitas vezes, não se livrou do problema, está muito mais enfiado no problema. E aí, esse abusador sabe que essa criança ou esse adolescente não vai dizer, porque ele tem medo da reação do pai, tem medo da reação da mãe. Às vezes já sofre, né? Isso. Já sofre essa opressão dentro de casa, então, eu vou dizer, para sofrer mais ainda, até inclusive acabar pela compreensão que os pais, às vezes, têm com a criança, que é essa ação que você colocou. Sim. A criança vai dizer,
eles vão acabar me culpando, dizer que eu sou o culpado porque aconteceu, né? Que é o terceiro pilar, né? Porque uma vítima de abuso não fala sobre o abuso. O terceiro é a culpa. Ela já se sente culpada e ela entende que quando revelar para o pai ou para a mãe ou para alguém, vai ser culpada. Mas por que você não me disse? Por que você não me contou? Eu sempre não te protegi. Por que você não teve coragem de falar? Ou seja, você está lançando a culpa, a responsabilidade daquele ato para a criança ou para o adolescente. A responsabilidade é do abusador. Ele é que é o culpado. Ele é o culpado. Agora, o ato de preservar, de guardar os nossos filhos é nossa. A gente não pode jamais lançar para a vítima a culpa de algo. Se houve um abuso, e aí uma das situações pelo qual eu não retornei para o Conselho Tutelar foi esse entendimento de que eu preciso cuidar do meu filho. O Conselho Tutelar, ele age quando o abuso já aconteceu. E eu não quero agir quando o abuso já aconteceu. Eu quero agir antes, prevenir. O Conselho Tutelar, ele não pode agir de forma preventiva. A lei estabelece que ele vai entrar quando o problema aconteceu. Eu não quero entrar quando o problema aconteceu. Eu quero prevenir para que ele não aconteça. Então, entendendo que há essa dinâmica e que eu estou com uma criança de 4 anos, eu disse, não, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso orientar o meu filho, eu preciso acompanhar o meu filho, porque 7 anos está logo ali. E se eu não construo essa relação com ele, se eu não desenvolvo ele, se eu não ensino, se eu não acompanho o desenvolvimento dele, eu vou perder muito mais, porque eu não quero que o meu filho chegue na adolescência cheio de traumas, cheios de feridas e cheios de coisas que podem destruir a vida dele. Eu quero ter tempo e cuidar, educar e instruir o meu filho para que ele chegue um adulto sadio, um adulto estruturado, servo de Deus, entendendo o que é servir a Deus, amando a Deus. Então, para isso eu precisei abrir mão agora, para cuidar da minha família. E aí, quando nós nos deparamos com a situação de abuso, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou denunciar? São 2 formas de denunciar. 3, na verdade. A primeira é o Disque 100. Você não precisa ir a nenhum órgão. Você pode pegar o seu celular, o seu telefone, discar 100. Agora é importante você ter o nome do abusador, o nome da criança, endereço, ainda que seja só da criança ou do abusador, porque eles vão te perguntar isso e eles vão preencher o formulário, né? Você tem que relatar qual é o tipo de violência que aquela criança está sofrendo e esse formulário ele é disparado para toda a rede de proteção. Esse formulário vai chegar no Conselho Tutelar, que vai ter que ir até aquela criança, averiguar a situação para aplicar as medidas de proteção para ela, e vai chegar também na Segurança Pública e no Ministério Público. Ou seja, a sua denúncia ela não vai ficar ali, ela vai chegar nos órgãos de proteção. E você não precisou ir a lugar nenhum, você fez isso da sua casa ou do seu trabalho, onde você estiver com o seu celular. A segunda forma é indo ao Conselho Tutelar ou ligando para o Conselho Tutelar. O telefone de plantão do Conselho Tutelar é o 9979-5634. Ele é o WhatsApp e a ligação. Você pode mandar mensagem de texto, pode mandar mensagem de WhatsApp, ou pode ligar e relatar esses fatos que a pessoa que atender vai ter que escrever aquela denúncia e ele é que vai em busca da família. Ah, Carla, mas eu não tenho certeza se está acontecendo. Eu só desconfio, denuncie. Não é a sua responsabilidade criar provas. Quem cria provas são os investigadores da segurança pública, certo? O que os órgãos de proteção precisam é chegar até a criança. E aí o adulto fica com aquela, mas se não for verdade, eu expus o adulto, mas pode ser verdade, aquela criança pode estar sendo penalizada. Se não for verdade, os próprios órgãos da segurança pública vai identificar que não é e não vai citar o indivíduo, não vai ter nenhuma exposição. Mas eu queria falar sobre isso. Você tocando, eu esperei você falar sobre a última forma de denúncia. Mas como você já tocou no assunto, para a gente não voltar depois, eu vou tomar a fala para te perguntar, é exatamente essa questão. O indivíduo, ele não tem nada a ver, mas ele notou, mas ele quer preservar a identidade dele. Entendeu? Ele quer preservar, porque ele não tem nada a ver, né? Aquela que não tem nada a ver e tal, mas eu não aguento ver aquilo para não denunciar, mas ele não quer ser exposto. Como fazer? Isso acontece na denúncia, como ela diz assim, rapaz, olha, eu sou fulano de tal, mas eu não quero
entrar, eu não quero entrar na questão, mas eu estou denunciando o que está acontecendo. Isso é aceito como denúncia, as pessoas que recebem essas denúncias acatam essa denúncia dessa forma, quando a pessoa não quer se identificar. É importante você falar isso, porque toda denúncia ela é sigilosa. Ainda que eu, Carla, ligue para o Conselho Tutelar e fale, meu nome é Carla, está acontecendo essa situação, mas eu quero que a minha identidade fique preservada. Ainda que eu não diga isso, que eu quero que a minha identidade seja preservada, vai ter que ser preservada. Porque o Conselho Tutelar, a rede de proteção, ela trabalha em parceria. Então, se ela expor aquela pessoa que fez a denúncia, ele vai perder a parceria. Ele não vai ter mais ninguém que confie, ele não vai ter mais ninguém que queira se expor, porque nós sabemos que é um fato que traz muita exposição. Ele não vai querer se expor e aí quem acaba perdendo é a rede de proteção. Para poder as pessoas que estavam nos ouvindo entender isso, porque assim, muitas pessoas às vezes não fazem a denúncia porque pensam, eles vão querer provar e eu vou ser a pessoa pela qual vou precisar provar o que eu estou dizendo e isso vai me trazer um prejuízo. Então, Carla, a pessoa pode ficar tranquila porque os meios que recebem essas denúncias vão buscar as suas formas de alcançar essa informação sem precisar revelar a pessoa que está fazendo a denúncia. Isso. Como é que acontece? A denúncia chegou, seja através do Disque 100, seja através diretamente de uma ligação ou presencial no Conselho Tutelar, nós vimos a pessoa, mas é por isso que a gente precisa do endereço, do nome da vítima, do nome do abusador. É importante deixar claro que o Conselho Tutelar ele não vai ter contato com o abusador. Certo? O contato dele é com a vítima para aplicação de medida de proteção. Quem vai ter contato com o suposto abusador ou abusadora é a segurança pública, é a polícia. Então, por isso que existe muita gente frustrada. Eu denunciei no Conselho Tutelar, não aconteceu nada porque o Conselho Tutelar não fez nada. O Conselho Tutelar ele não é órgão punitivo, ele está para a proteção do direito da criança e do adolescente, para a aplicação das medidas de proteção. O que é que essa criança precisa? Precisa de médico, precisa de acompanhamento psicológico, precisa de acompanhamento na escola, precisa de orientação. Vamos encaminhar essa criança para todos esses atendimentos. E vamos encaminhar também a família para a delegacia, para o registro de boletim de ocorrência. Através desse boletim de ocorrência, o contato do suposto abusador ou abusadora é totalmente com a polícia, certo? Então, o Conselho Tutelar chega até a família, onde recebemos uma denúncia, disse. Se a família não sabe, ou sabe, mas não quer confirmar, o que é que o Conselho Tutelar vai fazer? Vai pegar aquela criança e vai encaminhar para a escuta especializada, que é um local onde tem técnicos preparados para, através de uma conversa direta, simples, lúdica, na linguagem da criança, ouvir da criança se aquele fato aconteceu ou não. Certo? Então, esse relatório não é o Conselho Tutelar, não vai pegar a criança e vai botar na frente dele e vai dizer, conte aí, o que foi que aconteceu, ele tocou, foi. Ele não pode fazer isso. Existe um local específico para que a criança, de forma à vontade, de forma lúdica, explane aquilo que ela quer falar. Certo? E daí, desse relatório, ele segue para a delegacia, ele segue para o Ministério Público para que as medidas elas sejam tomadas. Ou seja, aquele que denunciou não vai entrar em lugar nenhum. Vai entrar em nada. Isso é importante saber para que as pessoas possam entender que podem fazer as suas denúncias e não irão ser expostas, responsabilizadas. Não vai ser chamada no Conselho Tutelar. E você livra uma pessoa que está sendo abusada, uma criança, um adolescente, né? Então, vamos pensar nisso e ser menos omisso, né? Às vezes a gente é muito omisso, né? A palavra é essa. Essa omissão aí, às vezes... A gente pensa tanto em nós que a gente deixa pessoas sendo destruídas, porque a verdade é essa. Às vezes dentro da própria família. Sim. Às vezes dentro da própria família você não quer se expor, denuncie e sai de baixo. Você não precisa pôr a sua cara, mas denuncie, olha, eu estou presenciando isso, eu acho interessante que seja averiguado. E os órgãos vão correr atrás para resolver.
Carlinha, esse bate-papo nosso foi muito interessante. Gostei muito de estar contigo aqui, de tratar esse assunto tão interessante, que muitas pessoas, infelizmente, não dão valor. A verdade é essa. Dão valor a tantas coisas, dão valor a tantos assuntos, mas assunto como esse, muitas vezes, é deixado de lado. Mas, graças a Deus, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu costumo sempre dizer, eu faço a minha parte. Às vezes eu converso muito com a esposa sobre as coisas que eu estou envolvido, e eu digo sempre, para mim é importante saber que eu estou fazendo o meu melhor. A minha parte é o meu melhor. Talvez, Carlinha, não seja o melhor do outro. Talvez alguém olhe e fale, poderia ser melhor. Mas o que importa para mim é que eu estou fazendo o meu melhor. Faça o seu melhor. Você está fazendo. Faça o seu melhor. Quem sabe se você também procurar fazer o seu melhor, as coisas melhorem para todos nós. Carlinha, eu queria deixar você com essa oportunidade para agradecer por esse momento, e logo após nós estaremos finalizando e agradecendo a Deus por esse momento tão especial, a sua presença aqui. Pronto, eu que agradeço. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade, como eu falei logo no início. É um trabalho de formiguinha, e você está fazendo, por mais que muitos digam que poderia ser melhor, você está fazendo. É diferente de alguém que acha que poderia ser melhor, mas não tem nada. Verdade. Então você abriu as portas, abriu um canal que alcança muitas pessoas para nós estarmos trazendo informações pertinentes, para estar trazendo um momento de reflexão do que eu estou fazendo, como eu preciso me posicionar, como está a minha casa, como está o relacionamento com os meus filhos. Vários temas aqui foi tratado. Como eu posso denunciar. E eu tenho certeza que a partir desse momento, muitas crianças e muitos adolescentes serão salvos. Poderão ser tiradas de uma convivência, de um momento destruidor que pode aí perpetuar caso não houvesse esse momento. Então eu agradeço muito, agradeço ao meu esposo que não pôde estar por questão de trabalho, meu filhinho, a todos os amigos que estão aí nos acompanhando, e a você por abrir as portas, e conte sempre comigo quando precisar. Graças a Deus por esse momento, obrigado por sua presença. Eu que agradeço muito sua presença. Aqueles que puderam participar ao vivo, eu sou grato a Deus. Tenho certeza que outras pessoas irão compartilhar esse momento, irão assistir essa live. Nós iremos, inclusive, disponibilizar alguns momentos específicos para que as pessoas possam entender muitos desses assuntos. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigado a todos, obrigado à esposa, à família, que também sempre acompanha, obrigado à minha filha que está ali também, sempre me ajudando aqui nesse programa, a quem faz o trabalho ali técnico, Antes era meu sobrinho, antes era meu sobrinho, agora é minha filha. Eu tenho tentado ao máximo trazer a família para perto. Carlinha, Deus abençoe a todos vocês. Eu quero rapidamente fazer uma oração e a gente vai finalizar esse momento. Quero fazer uma oração por sua família, como diz esse tema tão abençoado que nós vivemos, Famílias saradas para sarar. Quero fazer uma oração por sua família, bom? Feche seus olhos, logo após nós já estaremos finalizando. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento tão esclarecedor a respeito da importância do cuidado com os nossos filhos, com a criança, com o adolescente. Deus, em todos os ambientes, não apenas dentro do nosso lar. Que o Senhor possa abençoar as famílias, abençoar as nossas crianças, abençoar os nossos adolescentes, abençoar a cada um, Senhor, para que possam entender que o problema não é só do outro, o problema também é nosso, e que possamos contribuir para livrar a pessoa do sofrimento que está passando. Deus abençoa os órgãos que também trabalham com isso, que dão o apoio devido a essas pessoas que sofrem esses abusos. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe as famílias em Camaçari, repreende todo o mal e que esse índice caia, que o Senhor possa trabalhar nas mentes e nos corações, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.